Boa tarde, amigo. Aqui é o Tec que está avaliando o seu kit, tá? De antemão, já detectei que sua placa está em curto nos MOSFETs de alimentação do processador, tá? Por isso que ela está matando a fonte, tá? É, Infelizmente, isso é um defeito crônico dos modelos da sétima, oitava, nona e décima geração, tá? Que é a queima dos MOSFETs primários e às vezes, dependendo do nível de curto, secundário, tá? E essa linha de processador são muito frágeis, cara. A função dos MOSFET o que é? É fazer a redução de 12 para 1,volt, 0,09, 1,35, tá? Que é o chamado chaveamento, que quem faz é a PWM aqui, tá? Ela que cuida do chaveamento dos FETs. Então o que é que ele faz? Ele pega os 12 volts que vem da fonte, transforma em 0,89 ou 1 volt, vamos chutar 1 volt, que depende da geração do processador. E alimenta o processador com esse 1 volt. Tá? O que acontece quando o FET queima? Quando ele queima, ele pega os 12 volts e joga direto no processador, tá? Nas gerações antigas, da primeira geração, segunda geração, terceira geração, até a quarta geração, os processadores eram mais robustos em questão disso. Eles aguentavam essa carga durante alguns segundos, né? O MOSFET queimava, mas o processador ainda conseguia se salvar. Essa linha, da partir da sétima nem tanto, mas oitava, nona e décima, é de praxe. Queimou os FETs primários, o processador vai junto, tá? E seu processador aqui, no caso, eu já fiz o reparo da placa, tá? Eu tenho todas as voltagens presentes. Mas o processador foi danificado nesse curto. Vou até ligar aqui, ó. O processador esquenta. Eu tenho as voltagens primárias, 0,89. Tenho os 12, tenho os 5. Mas eu tenho o chamado loop infinito, que é exatamente esse erro do processador quando ele queima lá, tá? A BIOS não detecta o processador, por isso que ele não ativa os LEDs da memória, que ele não consegue identificar o processador, que é um curto causado por isso. E a BIOS fica perdida, ó, fazendo loop. Ele não sincroniza, porque ele não consegue detectar o processador. Então isso é um erro crônico dessas linhas que eu te falei, essas gerações mais novas. E os processadores não aguentam esse curto. Aqui, infelizmente, você vai ter que trocar o processador, tá? Isso pode ter sido uma avaria elétrica tanto de fonte. Muito comum, às vezes, é falta de manutenção, que cria oxidação nos FETs, faz o chaveamento. Mas a placa aqui está limpinha, está novinha. Então, provavelmente foi um erro de fonte, até porque ele queimou dois. Ele queimou esse e queimou esse. E esse aqui, que é o segundo que cuida do chipset, não é comum queimar. Geralmente ele queima essa linha aqui, que é o chamado bunker principal. Ele queimou aqui, mas também queimou esse. Não era para ter queimado esse. Então, tem que ver uma possível avaria de fonte que você teve ou fuga de tensão, tá? Mas sem processador, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. É tanto que esses modelos, quando você liga ele, antes da máquina ligar, ele faz o escaneamento do sistema, ele detecta o processador, detecta a memória, é tanto que ele ativa os LEDs da memória, tá? Que é o chamado boot principal. Botei a placa de vídeo com placa de vídeo. Nos modelos com placa de vídeo, processadores com placa de vídeo, às vezes queima só a placa de vídeo interna do processador. Quando você bota uma placa de vídeo, aí funciona. Em alguns modelos, principalmente da oitava geração, aquelas versões que vem com placa de vídeo. Mas esse modelo sem placa de vídeo já queima o processador direto. Sem processador, a BIOS já detecta o resto dos componentes, ó. E ele já ativa o backlight das memórias, ó. Viu? Então, a placa é salvável, ela é consertável, ela está funcional, tem todas as voltagens padrão, mas o processador vai ter que ser substituído.